Olá, alunos e alunas da disciplina de Leis Penais Especiais. Estamos aqui nos comunicando por essa nova ferramenta em tempos de coronavírus. Eu espero que seja fácil de compreender a nossa fala aqui e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos procurar pelos meios de comunicação virtual, seja via WhatsApp, seja usando a plataforma da universidade. A gente começou a tratar na aula passada da Lei dos Crimes Hediondos. Fizemos uma apresentação da Lei dos Crimes Hediondos, traçamos um histórico da lei, e eu queria rapidamente reprisar aquilo que a gente viu para poder ingressar no que ficou faltando. Então, se vocês bem se recordam, eu disse para vocês que na aula passada que essa matéria, essa expressão crimes hediondos, ela aparece pela primeira vez na Constituição, no artigo 5º, inciso 43, com esse texto que está aí na tela. Esse é um texto que eu queria agora retomar, porque nós vamos agora finalmente ingressar nas consequências daqueles crimes que são catalogados como hediondos, e há alguma relação direta com o texto constitucional. A Constituição fala, então, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Nós já vimos na aula passada que tráfico de drogas, tortura e terrorismo, tecnicamente falando, são equiparados a hediondos, não são propriamente crimes hediondos. Já fizemos toda uma digressão em torno desse tema. E o importante da gente destacar agora é que a Constituição fala que são crimes inafiançáveis. Grave essa expressão, porque mais para frente eu vou retomar alguma coisa em relação a ela. E a Constituição fala também que são insuscetíveis de graça ou anistia. Duas coisas, graça ou anistia. Nós vamos ver já na sequência que a lei infraconstitucional vai falar em graça, anistia e indulto. Daqui a pouco a gente retoma essa situação. Visto esse texto constitucional, nós vimos também na aula passada quais são os crimes catalogados como hediondos. Aqui rapidamente na tela eu vou passar. Não vamos nos deter em cada um deles, porque na aula passada nós já fizemos esse exercício, né? Vimos já que o homicídio simples e o qualificado são catalogados como hediondos. Vimos a história de quando é que isso é introduzido na lei dos crimes hediondos. Nem sempre eles foram tratados assim. Vimos também que o homicídio qualificado e privilegiado, ao mesmo tempo, não é considerado como hediondo. Vimos também a inserção posterior da lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e também aquela seguida de morte, quando praticadas contra autoridades, né, dos artigos 142 e 144 da Constituição. Vimos que o roubo também agora foi recentemente introduzido, né, após o pacote anticrime, agora de 23 de janeiro de 2020, nas condições de ser um roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, ou pelo emprego de arma de fogo, ou ainda qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Até 23 de janeiro de 2020, apenas o latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado de morte, era considerado como hediondo. Agora foram acrescentados vários tipos penais aqui, né? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e também extorsão mediante sequestro na sua forma qualificada foram previstos desde a origem da lei, lá em 1990. O estupro de vulnerável também estão assim considerados, e também aqui não está pegando na tela, mas epidemia com resultado morte também nós já tratamos. Eu estou só rapidamente reprisando quais são os crimes catalogados como hediondos. Nessa sequência, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Isso foi inserido na lei em 1998, por aquela onda de falsificação de medicamentos que nós já tratamos detalhadamente na aula passada. Favorecimento da prostituição, exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Isso é introduzido agora também com o pacote anticrime, e o curioso da gente destacar, conforme eu já fiz na aula passada, mas aqui a gente só retoma um pouco para retomar e relembrar essas questões todas, é que o furto qualificado pelo emprego de explosivo está catalogado como hediondo. Já o roubo, que é mais grave que o furto, e também prevê uma figura no Código Penal, roubo qualificado pelo emprego de explosivo, por alguma razão, seguramente um esquecimento do legislador, porque não faz muito sentido, não foi catalogado como hediondo. Então quem está se preparando depois até para o exame da ordem, né, essas coisas todas, fique atento, porque roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é hediondo, já o furto é.
São aspectos incongruentes da lei que acabam acontecendo por um assodamento, às vezes, do legislador, um descuido, enfim, uma falta de cuidado na hora de fazer a lei, né? Ainda o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072/90 diz que consideram-se hediondos também o crime de genocídio. Isso já estava na lei desde a sua origem. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, isso foi introduzido depois, agora. Mesma coisa o comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico internacional de armas de fogo. Também foi introduzido agora o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crimes hediondos equiparados. Isso também não estava previsto originariamente na lei, veio agora só com o pacote anticrime. Então estes são os crimes catalogados como hediondos. Além destes, tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, equiparados a hediondos, tem agora algumas consequências que é objeto da nossa aula de hoje. Quer dizer, uma vez identificado que o crime é hediondo, ou equiparado a hediondo, qual é a diferença de trato que ele tem em relação aos crimes que não têm esse rótulo, que não têm esse catálogo? Então, a gente viu na Constituição, e agora a lei infraconstitucional amplia um pouco essa questão. A Constituição falava que seria insuscetível de anistia ou graça, e a lei infraconstitucional acrescentou o indulto. Já se discutiu muito se teria extrapolado os limites da Constituição, se seria inconstitucional a vedação do indulto. E o entendimento que se consagrou e hoje está pacificado é de que não houve um extrapolamento por parte do legislador infraconstitucional, que a lei segue sendo constitucional. Na verdade, o que se faz é uma compreensão dessas três categorias. Então, rapidamente vamos entender o que cada uma delas significa. As três conduzem à extinção da punibilidade. O que tem de diferente? A anistia. A anistia pressupõe um ato do poder legislativo. Ela depende de lei e está relacionado a fatos. Então, eu tenho uma lei de anistia, né? Nós já tivemos algumas leis de anistia famosas aí no Congresso Nacional. Uma famosa que é a lei de anistia da época da ditadura, os crimes de tortura. Também tivemos uma lei de anistia já no pós-Constituição de 88, quando os senadores da República, uma parte deles foi surpreendida e condenada criminalmente por ter utilizado a gráfica do Senado para imprimir santinhos, e o recurso estava pendente, um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, já havia condenação nas instâncias inferiores, e o Senado então resolveu fazer uma lei se auto-anistiando, dizendo lá todos os senadores que usaram a gráfica do Senado estão anistiados. Então, anistia pressupõe lei, é ato do parlamento e está relacionado a fatos. A graça e o indulto são gênero e espécie. Você tem, na verdade, a graça se desdobra em duas. É um ato do poder executivo e não do legislativo, é um ato da presidência da República. E você pode ter uma graça individual, que é a concessão da graça a uma determinada pessoa, ou uma graça de natureza coletiva. Eu concedo a graça para todas as pessoas que preencham determinados requisitos. A graça coletiva também é chamada de indulto. Então, o que aconteceu aqui no plano infraconstitucional? O legislador ele desdobrou a ideia de graça. A Constituição fala em anistia e graça. E o legislador infraconstitucional diz, bom, a graça também pode ser coletiva, e quando for coletiva ela é chamada de indulto. Então, diante desta interpretação é que se considerou como não ferida a Constituição quando o legislador infraconstitucional desdobra a questão da graça individual e coletiva, acrescentando a palavra do indulto, que nada mais é outra forma de se chamar a graça coletiva. Atos da Presidência da República, portanto, também são insuscetíveis de concessão de indulto os crimes catalogados como hediondos e aqueles também equiparados a hediondos. Chamo a atenção porque há um detalhezinho da lei de drogas, que é o parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. O parágrafo 4º, ele traz aquela causa de especial diminuição, é o chamado de tráfico privilegiado, né, o traficante ocasional. Naquele tipo penal, entendeu-se que ele não é inserido na categoria de crime equiparado a hediondo. Então eu posso sim conceder indulto a quem foi condenado por tráfico privilegiado na forma do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ok?
Muito bem. Quais são as demais consequências que nós temos na lei dos crimes hediondos? Diz aqui o artigo 2º que os crimes hediondos e os equiparados são insuscetíveis de fiança. A redação original da lei, lá em 1990, falava que era insuscetível de fiança e o texto seguia dizendo assim, e liberdade provisória. Então, desde a origem da lei, em 1990, até uma decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar de considerar a permissão de progressão de regime nos crimes hediondos, desencadeia em 2006 isso, a gente já vai falar da questão do crime ser em regime integral fechado, permitir progressão. Lá em 2006 o Supremo disse que era inconstitucional a lei dos crimes hediondos quando dizia que o crime hediondo teria que ter cumprido a pena no regime integral fechado. Isso desencadeou uma movimentação no Congresso Nacional e o Congresso altera a lei dos crimes hediondos para dizer, bom, não vou admitir regime integral fechado, mas vou admitir regime inicial fechado e vou também trazer um patamar diferenciado de progressão de regime, não com 1/6, como era desde 84 a lei de execuções penais, mas sim com 2/5 ser primário ou 3/5 ser reincidente. Então estabeleceu graus diferentes de tempo de cumprimento de pena para admitir progressão de regime. Essa mesma lei que fez isso, decorrente da decisão do Supremo em 2006, aproveitou para mexer nesse texto aqui da fiança e liberdade provisória, porque havia uma crítica teórica lá da década de 90 ainda, quando a lei veio a público, dizendo que falar em vedação de fiança e liberdade provisória, como estava no texto, se caracterizaria como uma espécie de pleonasmo vicioso, que é aquela situação que nós temos na língua portuguesa em que eu digo duas coisas de forma diferente, algo como subir para cima, descer para baixo, né? É um vício de linguagem. E por que se dizia isso? Se dizia porque a liberdade provisória é gênero do qual a fiança acaba sendo uma espécie. Posso conceder a liberdade provisória sem a exigência de uma fiança ou a liberdade provisória condicionando essa liberdade ao pagamento de uma fiança. Havia, portanto, essa crítica. Então, não se sabe se exatamente em razão dessa crítica, mas se sabe que o legislador vem, em 2007, e retira do texto da Lei dos Crimes Hediondos a referência à liberdade provisória, e desde então o texto consta apenas insuscetível de fiança. Vamos lembrar que o texto constitucional, que eu li no início da nossa aula, dizia, ou diz ainda, que a Lei dos Crimes Hediondos os crimes serão considerados inafiançáveis. Significou sempre a compreensão, o significado hermenêutico historicamente consolidado da ideia de inafiançabilidade é que se o sujeito foi preso em flagrante delito, ele responde ao processo preso e eu não posso conceder a liberdade provisória para ele, nem mesmo na sua modalidade mais facilitada, que é para o juiz, principalmente no sentido psicológico de ficar mais confortável para decidir pela soltura do sujeito, que é a modalidade na qual se exige o pagamento de uma fiança, que historicamente sempre foi lida como uma contra-cautela. Eu tenho uma prisão que é cautelar e uma fiança que é uma medida de contra-cautela. Eu dou um dinheiro ao Estado, dizendo, olha, Estado, eu não vou fugir, e se eu fugir, eu perco esse dinheiro. Então, é uma garantia de que eu vou estar aqui, é uma garantia de que eu não vou me exontar, é uma garantia de que eu vou comparecer a todos os atos do processo. Então, a ideia da inafiançabilidade no âmbito da Constituinte foi dar um tratamento mais rigoroso a esses crimes catalogados como hediondos e também aos equiparados a hediondos. A ideia era fazer com que, se preso em flagrante, só nessa situação, o sujeito permaneceria preso ao longo de todo o processo e não seria colocado em liberdade provisória, nem mesmo mediante o pagamento de uma fiança. O fato é que, ao retirar em 2007 a referência à vedação de liberdade provisória, o legislador acabou provocando uma discussão teórica e jurisprudencial e desencadeou duas correntes na jurisprudência. Uma que dizia, não mudou nada. Não mudou nada porque o texto constitucional continua lá presente, dizendo que é inafiançável e pronto, mesmo que não esteja mais escrito aqui liberdade provisória, a retirada dessa referência
no texto infraconstitucional serviu apenas para arrumar aquele erro da língua portuguesa, aquele vício de linguagem, aquele pleonasmo vicioso a que eu me referi. Essa era uma corrente. Outra corrente dizia não. Se antes era expressamente vedado a concessão de liberdade provisória e agora foi retirada essa vedação do texto infraconstitucional, é porque agora o legislador então autorizou que se conceda liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, mas não se cobre uma fiança como condição para colocar em liberdade. É isso mesmo que vocês ouviram, não entenderam errado, em que pese não tenha muita lógica, porque acaba fazendo com que o crime hediondo ou equiparado hediondo seja mais benéfico nesse ponto em relação ao crime que não é catalogado como hediondo. Porque o que acontece em termos práticos, né? O que essa corrente teórica está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, se o crime é hediondo, você concede a liberdade provisória do mesmo jeito que você concederia em qualquer crime não hediondo. Só que tem uma diferença. No não hediondo, se o juiz entender, ele pode exigir, condicionar a liberdade provisória ao pagamento de uma fiança. E no hediondo? No hediondo não. No hediondo ele não pode exigir o pagamento de uma fiança, mas coloca em liberdade do mesmo jeito. Então, na comparação, o crime hediondo acaba sendo mais benéfico, né, do que o crime não hediondo, o que foge de toda a lógica de dar um tratamento mais rigoroso para esse conjunto de delitos catalogados como hediondos. Bom, depois de muito tempo de discussão, acabou prevalecendo justamente esta corrente teórica. A corrente teórica, em 2010, né, no Supremo, vinga essa interpretação, dizendo o Supremo Tribunal Federal, em 2010, que o crime hediondo não admite fiança, mas admite liberdade provisória. Se não hediondo, pode ser concedida a liberdade, mas não pode exigir fiança. Quer dizer, fica uma situação estranha, né? Em 2017, o Supremo também, no tema 959, disse que é inconstitucional a expressão e liberdade provisória, que estava ainda presente no artigo 44 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Então veja, entendeu-se e consagrou-se esse entendimento, é o entendimento predominante hoje. Eu posso sim conceder liberdade provisória em crime hediondo, basta que não seja caso de decretação de preventiva, e eu não posso exigir o pagamento de fiança. E se o crime for não hediondo? Eu posso conceder a liberdade provisória, desde que não seja caso de prisão preventiva, mas eu posso condicionar isto ao pagamento de uma fiança. Então, nesse ponto, a lei dos crimes hediondos ficou mais benéfica. Depois, ainda o artigo 2º, no seu parágrafo 1º, fala pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Eu agora há pouco antecipei essa questão. O texto original não era esse, o texto original era regime integralmente fechado, quer dizer, uma vez condenado, cumpria a pena sem direito à progressão de regime. Isso foi assim desde 1990, como eu falei agora há pouco, até 2006, quando então o Supremo Tribunal Federal considerou o regime integral fechado como inconstitucional. Vem então o legislador em 2007 e muda. Bom, então será inicialmente fechado. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, tema 972, disse: é inconstitucional a fixação ex lege, por força de lei, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, que nós estamos vendo aqui, né, da Lei 8.072, o regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, a ter seus parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Então, o que diz o Supremo em 2017? Não é regime inicial fechado. Pode ser inicial aberto, pode ser inicial semiaberto, pode ser inicial fechado, obedecendo os critérios do artigo 33. Até 4 anos, regime inicial fechado, de 4 a 8, né, inicial semiaberto, acima de 8, inicial fechado. Isso para réus primários, né? Se for reincidente, você pode fazer um ajuste para cima, né, em cada um desses regimes. Então, até 4 anos eu poderia fixar o semiaberto, de 4 a 8 eu poderia fixar inicial fechado para reincidentes. Essa é a interpretação do artigo 33. Mas o que o Supremo fez foi interpretar a mudança ocorrida em 2007 e dizer que também ela era inconstitucional. Tá certo? Então, não obstante a lei diga que o regime será inicial fechado, o Supremo diz que esta regra é inconstitucional. Nós tivemos uma mudança no parágrafo 2º
do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, em 2007, para estabelecer aquela progressão diferenciada que eu me referi agora há pouco. Porque quando o Supremo, em 2006, diz que é inconstitucional o regime integral fechado, ele permite progressão com 1/6, que era a regra geral na época da Lei de Execuções Penais, né? Progredia com 1/6 de cumprimento da pena. E aí ficava tudo igual, não interessava se era hediondo ou não hediondo. Então, em 2007, o legislador vem e acrescenta o parágrafo 2º, dizendo, não, progride com 2/5 do cumprimento da pena ser primário ou 3/5 ser reincidente. Bom, essa situação ficou vigente até agora a Lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrime, que entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020. Esta lei revoga o parágrafo 2º e acrescenta toda uma nova sistemática de progressão de cumprimento da pena na Lei de Execuções Penais, da qual eu vou destacar aqui apenas o que interessa para nós na Lei dos Crimes Hediondos. Então a situação está mais ou menos assim, na mudança do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a partir da reforma da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, no que interessa para os crimes hediondos, eu só destaquei esses pedaços da mudança, a progressão se dá com 40%, agora fala a lei, ela não usa mais fração. Eu coloquei em parênteses aqui que 40% equivale a 2/5. O parágrafo 2º falava em 2/5 ser primário. Então 40% crime hediondo ser primário, nesse ponto não mudou. Mudou só a forma de tratar, né? Fala 40%. Mas 40% equivale a 2/5, dá na mesma. 50%, aqui já tem um pouquinho diferente. Na verdade, o que o legislador vai fazer? Ele vai estabelecer patamares intermediários entre o 2/5, que é 40%, e o 3/5, que é 60%. A redação anterior só falava em 2/5 ou 3/5. Agora eu tenho patamares diferentes, dependendo das circunstâncias. Então a gente já disse 40% se for hediondo primário, réu, 50% hediondo com resultado morte, se for primário, 50% também se o sujeito exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, 60%, que é o 3/5, se ele for reincidente, 70% se for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então nós temos uma mudança bastante significativa aqui na Lei de Execuções Penais a partir do pacote anticrime com a revogação do parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, muita atenção nesses novos patamares, existem outros, era interessante dar uma lida na nova redação do 112 da Lei de Execuções Penais, eu só trouxe para cá aquele ponto que interessa para nós, ok? Bom, no parágrafo 3º diz que em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Isso aqui é regra geral hoje, não é mais a prisão automática, não existe mais prisão automática depois da condenação em primeiro grau, como já tivemos, né, no passado, e agora sempre há uma necessidade de estabelecer-se fundamentadamente os critérios e as análises e a externalizar a necessidade, se for o caso de decretar preventiva, seja hediondo ou não hediondo, não tem diferença nenhuma no trato da coisa aqui. Parágrafo 4º fala na prisão temporária, então há uma mudança na lei que estabelece, que regulamenta a prisão temporária, né? A Lei 7.960 de 89. Normalmente, prisão temporária é decretada por 5 dias, prorrogável por mais 5, mas aqui tem um tratamento diferente. Se for crime hediondo ou equiparado a hediondo, o juiz pode decretar a prisão temporária por 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, muita atenção nessa questão, né? Prisão temporária, a regra geral é 5 dias, mas se for crime hediondo, pula para 30 dias, prorrogável por mais 30. O livramento condicional em crime hediondo equiparado também tem tratamento diferente da regra geral para os crimes em geral. Primeiro, ele é proibido, é vedado o livramento condicional em algumas situações, 2 basicamente. Se o crime foi praticado com resultado morte, né, um crime hediondo, praticado com resultado morte, decorrer também da lei do pacote anticrime, da Lei 13.964 de 2019, e também para os reincidentes específicos em crime hediondo. Isso já estava previsto anteriormente no artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então, vedação de livramento condicional nessas 2 situações.
crime hediondo com resultado morte, crime hediondo reincidente específico. E ainda uma diferença de tempo para a concessão do livramento condicional em relação à regra geral, que é 1/3. Aqui é com o cumprimento de mais de 2/3 da pena se o apenado não for reincidente específico. Se for reincidente específico, não cabe de jeito nenhum. Ok? Essa também é uma das consequências da lei dos crimes hediondos. Outra importante consequência é que o artigo 10 da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, estabelece que a lei de drogas terá os seus prazos contados em dobro. E aí isso tem um reflexo direto na verificação de um excesso de prazo em prisão preventiva. A STJ tem o seguinte entendimento: tempo de prisão, sem caracterizar excesso de prazo na lei de drogas, é de 252 dias, que é a somatória dos prazos previstos no rito da lei de drogas, contada em dobro. Então, detalhe, 252 dias eu posso manter o sujeito legalmente preso preventivamente, em se tratando de crime de tráfico de drogas, na interpretação dada pelo STJ a partir do artigo 10 da Lei dos Crimes Hediondos. Certo? E basicamente isto. Nós encerramos aqui a análise da Lei dos Crimes Hediondos. É uma lei que sofreu então inúmeras alterações, como a gente começou a trabalhar na aula passada e finaliza nesta agora. Eu espero que tenha sido clara a exposição. Tem algumas questões de sucessão de leis aí que às vezes fica um pouco complexa, né? E nos encontramos na próxima aula, onde trataremos da Lei de Drogas. Um abraço.